Olá, graça e paz, que a presença do Senhor seja real e abundante em seu coração. Você tem dificuldades para entender a vontade de Deus? Neste vídeo eu falarei sobre o cristão e a vontade de Deus. Mas não se esqueça de clicar aqui e inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Você também pode deixar o seu comentário, clique em gostei, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. O cristão e a vontade de Deus. Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2, nós lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma distinção importante quando se trata deste assunto: a vontade objetiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Há coisas que Deus determina em nossa vida por sua vontade objetiva. Sempre são coisas positivas e boas, e Deus não abre mão que façamos conforme a sua determinação, cabendo ao servo de Deus pagar o preço pela desobediência. Por outro lado, há situações em nossas vidas que não constituem a vontade objetiva de Deus, mas a sua vontade permissiva. Isto é, ele não planejou que fosse assim, mas permite que o seja em favor de seus propósitos eternos e sábios. Deus nunca planeja coisas más em nossas vidas, mas ele não fez compromisso conosco de que o mal nunca nos atingiria. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Ele evita o que quer evitar e permite o que quer permitir. O seu compromisso é estar conosco sempre, dar-nos da sua graça e transformar as coisas más em bênçãos para nós. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, nós lemos assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas coisas acontecem em nossas vidas por inteira responsabilidade humana. Deus poderia evitá-las. Às vezes, ele as evita, mas não é o seu compromisso conosco. E nós não podemos discutir com ele. Um dia entenderemos tudo isso. Quais são as condições para conhecermos a vontade de Deus? A primeira condição é o novo nascimento. Todos nós somos pecadores, não só porque cometemos atos pecaminosos, mas porque já nascemos com uma natureza pecaminosa. A única solução para o pecado do homem é ter sua natureza transformada. No Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 5 ao 7, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. A segunda condição é a percepção espiritual. Assim como percebemos o mundo físico através dos sentidos, tato, visão, gustação, olfato e audição, Deus nos equipou com percepção espiritual para conduzir-nos na dimensão espiritual de nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14 e 15, está escrito assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A terceira condição é vida pura.
Nossa comunhão com Deus somente se estabelece e se mantém através de uma vida pura e consagrada a Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2, nós lemos assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A quarta condição é a disposição e obediência. Deus não nos revela a sua vontade somente para satisfazer a nossa curiosidade. Ele o faz para orientar a nossa vida. Por isso, para conhecer a vontade de Deus, precisamos decidir antecipadamente que seremos obedientes ao que o Senhor nos revelar. Não importa o preço que tenhamos que pagar. Se Deus revelar a sua vontade para você, você irá obedecer? Se você não for obedecer, Deus já sabe de antemão. Quais são os indicadores seguros da vontade de Deus? Para andarmos com segurança nos caminhos da vida, precisamos de indicadores de segurança. São esses indicadores que nos dão convicção na hora de tomarmos as nossas decisões. Muitas vezes, gostaríamos que Deus falasse de uma maneira especial, de uma forma extraordinária, através de sonhos, visões, revelações claras ou sinais específicos e inconfundíveis. Estamos em busca do GPS espiritual. Houve uma época na história do relacionamento de Deus com o seu povo que as revelações aconteciam assim. Hoje, entretanto, Deus usa com frequência métodos diferentes para nos mostrar com segurança a sua vontade. Vejamos alguns exemplos de como Deus fala conosco. Primeiro exemplo, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a opinião e o pensamento de Deus sobre todos os assuntos de nossa vida. Em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29, nós lemos assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39, está escrito assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O segundo indicador seguro da vontade de Deus é a oração. A oração é basicamente um gesto de comunhão com Deus. É uma conversa íntima com o Senhor. Naturalmente, na medida em que o cristão se aprofunda na comunhão com o Senhor, passa também a perceber com mais espontaneidade o que ele deseja para cada situação da sua vida. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunte a Ele em oração. Não tem como saber a vontade de Deus sem buscá-lo em oração. O terceiro indicador seguro da vontade de Deus é a meditação. A meditação cristã tem um conteúdo, os pensamentos de Deus. A nossa mente passa a se ocupar dos textos da palavra de Deus, buscando absorver todo o seu significado. Salmo capítulo de número 119, versículo de número 103, nós lemos assim: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. E em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, nós lemos assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O quarto indicador seguro da vontade de Deus é o bom senso. Quando o raciocínio humano está orientado pelo Espírito Santo, o bom senso confirma as outras indicações da vontade divina. Em 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, nós lemos assim: Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
O quinto indicador seguro da vontade de Deus é o conselho dos sábios. Sábio é aquele que tem sua vida orientada pelos princípios da palavra de Deus. Na hora de uma decisão importante, é muito útil conversar com uma pessoa sábia espiritualmente e de nossa inteira confiança. Salmos capítulo de número 1, versículo de número 1, nós lemos assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O sexto indicador seguro da vontade de Deus são as circunstâncias. Muitas vezes, Deus nos revela a sua vontade através de portas que se abrem ou se fecham. Em Jó, capítulo de número 42, versículo de número 2, está escrito assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O sétimo indicador seguro da vontade de Deus são os sinais específicos. Às vezes, depois de avaliarmos todos os outros indicadores, necessitamos de uma confirmação para as conclusões a que chegamos. Só então é oportuno pedir a Deus um sinal específico para aquela situação. Em Juízes, capítulo de número 6, versículos 36 ao 40, está escrito assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Neste trecho do livro de Juízes, o povo de Israel estava sendo aterrorizado pelos midianitas, que juntamente com os amalequitas e outros povos do Oriente destruíam as plantações de Israel. Roubavam seus animais como bois, ovelhas, jumentos, uma situação desesperadora. O povo de Israel clama a Deus, e Deus convoca um homem chamado Gideão, de uma das famílias mais pobres e menos preparada em Israel. E dessa família pobre, Gideão era o mais limitado de todos. E mesmo o anjo do Senhor falando pessoalmente com Gideão, ele ainda teve dúvidas e pediu a Deus um sinal específico. Ele poria um pouco de lã no lugar que se malha o trigo, se de manhã o orvalho tivesse molhado somente a lã e em volta estivesse seco, essa era a prova que Deus o usaria para livrar Israel. E assim aconteceu, mas ele ainda teve dúvidas e pediu outro sinal. Dessa vez, ele pede a Deus que só o chão fique molhado e a lã seca. E aconteceu exatamente como Gideão pediu a Deus. Gideão, então, liderou um exército que lutou contra os inimigos de Israel e os venceu. Quais são os resultados de estarmos no centro da vontade de Deus? Primeiro, a paz. O desejo de Deus é que desfrutemos de uma permanente e inabalável paz interior. Isso só é possível quando estamos no centro da vontade de Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 15, nós lemos assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. O segundo resultado é o êxito. Deus deseja que os seus filhos sejam bem-sucedidos em tudo. A Bíblia está repleta de afirmações que expressam essa verdade.
como por exemplo, em Salmo, capítulo de número 1, versículo de número 3, que nós lemos assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se estamos fracassados, temos que buscar sensibilidade espiritual para entendermos aos pés do Senhor o que está acontecendo. O terceiro resultado de estarmos no centro da vontade de Deus é a garantia. Não nos arriscaríamos a fazer a vontade de Deus se não tivéssemos a garantia de sua palavra. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 9, está escrito assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23, nós lemos assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? E no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, nós lemos assim: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Em quarto lugar, a convicção. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, sabemos que teremos de pagar um preço alto. Mas o segredo de sermos felizes e desfrutarmos perfeita paz interior não são as circunstâncias que nos rodeiam, mas a certeza que estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Isto é o melhor para as nossas vidas. Obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.